A paz do Senhor, meu amado e querido irmão. Quero louvar a Deus pela tua vida e pela oportunidade que você me dá de chegar até você. Queridos, hoje eu quero te convidar para um review desta obra. Olha só, Gálatas. Bom, antes de falar do livro, eu quero me retratar com você, que é aqui do canal Pentecostais Arminianos e sabe que todos os lançamentos, ou pelo menos boa parte dos lançamentos que saem, nós acabamos sempre trazendo informação para você e entre as pessoas que fazem review, muitos acabam esperando, né, que o pastor Temi fale alguma coisa para depois pegar e complementar ou adicionar alguma coisa e para mim tudo bem. Às vezes só fico triste porque acabam não dando a fonte da informação. Mas, no modo geral, estamos trabalhando sempre para o reino. Acontece que, desta vez, esse exemplar, não só esse, como outros exemplares, demoraram a chegar devido a algumas mudanças que houveram na editora e esses materiais acabaram vindo pelos Correios e isso nos causou um constrangimento muito grande, porque os Correios têm realmente tido uma falha muito grande na prestação de serviço e isso atrasou em mais de 21 dias a chegada do material. Mas, graças a Deus, nós já vimos vendo alguma coisa sobre o livro e ontem acabou chegando. Então, nós estamos agora fazendo aquele nosso ritual que você já sabe, né? Para deixar o Valdemar Kruger com inveja. Bacana? Abrimos aqui, desencapamos nosso bebê e vamos para aquele famoso cheirinho. Meu Deus, isso é demais. Glórias a Deus por isso, né? E como eu digo sempre, todo bebê, quando ele nasce, ele precisa ser registrado. E nós vamos levar agora o nosso bebezinho aqui para o cartório para ser registrado. Vamos lá? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar a data de hoje, mesmo ele tendo tal, colocar aqui. Pronto. Nosso bebê está devidamente registrado. Olha aí, para você ver, enfim. Bom, vamos falar um pouco sobre essa obra, né, para que você tenha em mãos aí um material que venha de valor aquilo que você espera. Nós temos hoje no cenário nacional muitas obras, muitos comentários bíblicos de grande valor e teor. Mas Edições Vida Nova, quando ela publica um material, ela tem um certo cuidado, né, em poder trazer algo que não vá destoar daquilo ao qual ela tem como princípio. E esse livro, que ele vem para a sua segunda edição, revisada e ampliada, inclusive, ele tem um diferencial, escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Merrill Cetney. Este homem, ele parte em 1985, né, mas é nascido em 1904. Ele emprega os seus estudos baseados dentro daquilo que nós temos como regra de interpretação. Talvez uma das obras mais clássicas. Ele tem livros escritos pela editora Vida, Vida Nova, pela Shed, pela Cultura Cristã. O homem é aclamado dentro do cenário literário. Para mim, como pessoa, existem duas obras, né, que são assim singulares e que estão aqui, eu vou mostrar para vocês. Uma delas, tá, trata-se do clássico, né, da supra-suma, que é o Novo Testamento, sua origem e análise. Aqui. Esse aqui, pela Shed Publicações, ainda com bem antigo, você vê o meu já está surrado, bem antigo. Esse livro aqui é praticamente a carta magna da interpretação do Novo Testamento. Ele que traz assim, um panorama ao qual os outros vão buscando para depois colocar nos seus. E também um livro que ele, já na sua 10ª edição, e nessa edição eu peguei em 2006, né, que trata-se O Mundo do Novo Testamento. Esse livro, apesar de ter
3 colaboradores, que ninguém mais do que John Parker, William Wright e Mary C. Tiner. A maior parte dele é assinado por Mary C. Tiner. E como um especialista, né, em Novo Testamento, ninguém mais, ninguém menos, mais apropriado do que assinar a carta aos Gálatas. Mas, pastor Temi, por que o senhor diz isso? Por que a sua ideia de que esta é a pessoa mais, vamos dizer assim, responsável, mais adequada para poder falar sobre a carta aos Gálatas? Bom, existem alguns conceitos, né, bem importantes que nós devemos ter. Quando você escreve alguma coisa, ou quando você vai comentar alguma coisa, você tem que levar em consideração os métodos que você emprega para poder fazer uma análise daquele texto. Mero Cettiner, ele vai no contraponto dentro desta obra. Agora eu vou te explicar por quê. A maior parte dos comentaristas, eles, quando fazem um comentário sobre determinada carta, ou determinado livro, ou determinada passagem bíblica, eles se empregam na parte sintática ou dentro do conceito do aparato crítico. E aí, então, ele faz a sua análise para poder comentar aquilo que ele está lendo. Nessa obra, Mary Cettiner, ele dá um banho, porque ele emprega nada mais, nada menos do que 10 métodos analíticos para poder entender um texto. Por exemplo, quando ele precisar, ele é sintético, depois ele pode ser crítico. No mesmo texto, ele pode ser biográfico e histórico. Ele pode ser histórico e também pode ser retórico. Ele pode ser analítico ou comparativo e até mesmo devocional. Então, esses 10 aparatos utilizados por Mary Cettiner faz dessa obra dos Gálatas aquilo que nós podemos dizer assim como a diferença para qualquer outro comentário bíblico. Bom, entendendo um pouco a carta aos Gálatas, o propósito desse livro era ser informado que os novos convertidos, né, da Galácia estavam sendo atacados por falsos profetas, falsos ensinadores, e fazê-los voltar, regressar à lei de Moisés. Quando Paulo fica sabendo do que está acontecendo na igreja, nas igrejas ao qual ele implantou, Paulo então escreve e se remete a defender isso. E os ataques aos Gálatas está baseado basicamente em duas posições que durante a leitura do livro, da carta, você se identifica bem. Primeiro, eles tentavam impor, além da incircuncisão, para o pacto que Deus tinha feito, dizendo que se eles não estivessem alinhados com o pacto da circuncisão, certamente eles não fariam parte do acordo, da aliança feita com Deus. Segundo, eles exigiam que a obediência à lei mosaica era a base da salvação, para que eles pudessem ter a verdadeira salvação em Deus. Paulo, ele escrevendo, né, claro que tem vários outros tópicos, mas eu, particularmente, como professor, eu defendo 3 bases singulares dentro desta carta. Primeiro, Paulo vai dizer que essas 3 leis que ele apresenta são imutáveis. Por exemplo, a graça de Deus é maior do que a lei. Paulo procura deixar isso muito claro em toda a sua carta. Segundo, que nós recebemos o Espírito Santo, que no Antigo Testamento era transitório. Agora ele faz parte do desenvolvimento da vida cristã. E terceiro, o Espírito Santo, ele agora passa a nos fazer aumentar, condicionar, alicerçar a nossa fé em Jesus. Mas ele não fala somente Jesus. A maior parte dos escritos de Paulo em Gálatas, ele acrescenta Cristo, Jesus Cristo, né? Ou seja, o Redentor, tá? O Messias prometido. Ele vai dizer, em outras palavras, que os Gálatas precisam entender que o Messias já veio, que não adianta eles estarem assegurados na lei de Moisés, porque o Messias já veio e é ele que está fazendo todas as alterações necessárias internamente em cada cristão. Por fim, o contraponto panorâmico que é apresentado dentro da carta aos Gálatas, ele tem, primeiramente, os oponentes. Os oponentes de Paulo, ninguém mais, ninguém menos, são os judeus. Imagine que a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Imagine só você como era a vida de Paulo, né?
Um outro detalhe muito importante, e aí vai acontecer os concílios depois, é que essas pessoas, esses judeus ortodoxos, eles estão tentando minar a influência que Paulo exerce nas igrejas. Né? Depois, eles afirmam que talvez isso seja a maior dor que um homem e uma mulher de Deus possa sentir, quando eles tentam enfatizar de que Paulo não faz parte do colégio apostólico, que ele não fazia parte dos 12 que foi escolhido. Né? E principalmente de que por ele não fazer parte do colégio apostólico, ele não nutria, ele não tinha nenhum tipo de autoridade legítima sobre as escrituras. E que a sua mensagem era pregada não era consistente com o que a lei dizia. Paulo, então, ele intervém, e é aí que essa obra vai te dar um caminho, assim, que eu vejo muito dificilmente qualquer outra obra conseguindo fazer. Primeiro, nos capítulos 1 e 2, Paulo vai responder veementemente a sua autoridade apostólica. Ele defende a mensagem da salvação e a liberdade. E essa liberdade está pautada na graça de Deus e não propriamente na lei de Deus. No capítulo 3 e 4, ele vai dizer e defender a libertação das tradições, e aí cabe para nós até nesses dias, tem muita gente aí religioso precisando de libertação das tradições, você não acha? E os capítulos 5 e 6, Paulo mostra que a verdadeira liberdade está no Cristo, que cumpriu cabalmente a lei, como lá em Romanos 10:4, dizendo, completando que ele é o fim da lei, ou seja, ele complementou toda a lei. Bom, se você gosta de boa leitura e gosta de uma excelente leitura, está aí a dica, tá, sobre os Gálatas. E interessante, um dos maiores linguistas, um dos maiores poliglotas do mundo acadêmico, ninguém mais, ninguém menos do que Bruce Metzinger, tá? Que inclusive no perfil do livro ele aparece, né? Que é um dos professores de Princeton Seminary. Ele diz algo bem interessante. Tanto o leitor leigo quanto o estudante de teologia encontrarão muito proveito ao ler atentamente esse livro. Seja para compreender melhor essa importante carta, seja para desenvolver bons hábitos de estudo crítico das Escrituras. Ou seja, primeiro, isso quem está dizendo é Bruce Metzinger, tá? Que do grego é a sumidade maior, ok? Ele diz aqui que encontrarão um proveito realmente bem proveitoso, porque ele traz um ponto crítico e analítico. Ou seja, qualquer pessoa que faça parte da academia, ou qualquer pessoa que não teve a oportunidade de passar por ela, certamente vai amar a carta aos Gálatas. Fica aí, então, a minha dica, a minha resenha, e o que eu digo sempre, posso ter demorado, mas não falho. E o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana, passa primeiro por aqui. Queiros e vejados ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Se você gostou, comente, deixa o like e propaga. Sabe por quê? Porque o reino de Deus agradece. Deus abençoe e fique com Deus. Até a próxima.